É assim mesmo. Portanto, a Bíblia é um livro muito antigo. Ela é o resultado de longa experiência religiosa do povo de Deus. É o registro de várias pessoas em diversos lugares e em contextos diversos. Foi escrita ao longo de um período. Primeiro, o povo viveu a vida, logo, o povo contou a vida. Podemos afirmar que a Bíblia é a história de um povo que caminha com seu Deus e a história de Deus que caminha junto com seu povo. Pois depois que a gente estudar a questão da Bíblia, nós também vamos estudar a história do povo da Bíblia. Eu vou fazer uma caminhada com vocês desde Adão e Eva até os apóstolos, né? E aí a gente vai fazer essa caminhada conhecendo os povos da Bíblia, como foram originados e como nós fomos originados, né? Porque nós somos continuidades desse povo. Então nós vamos entender a nossa descendência, de onde nós vimos e por que que Jesus tinha que ser por ali, entendeu? Nascido da família de Davi. Então, por isso que eu acho importante a gente conhecer a nossa história. E aí eu vou contar um pouco, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história do povo de Deus, desde Adão e Eva até depois dos apóstolos, que foi originando outras comunidades, e nós estamos aqui. Assim, nós hoje podemos fazer uma releitura dos acontecimentos do povo escolhido de acordo com nossa realidade e necessidades concretas. Portanto, a Bíblia foi composta por duas mãos, por Deus, que a inspirou, pelos homens e mulheres que a escreveram. Não sabemos quantos são os autores humanos da Bíblia, mas sabemos que são muitos. Daí afirmamos que a Bíblia foi escrita em mutirão. Ela começou a ser escrita faz muito tempo, aproximadamente 1.300 anos. Foi escrita entre o ano de 1250 a.C. ao ano 100 depois de Cristo. Que mais ou menos foi o ano 90, mais ou menos, que foi escrito o Evangelho de São João. Seu início ocorreu com as chamadas tradições orais, que vêm a ser as histórias que uns contavam aos outros. Por volta de muitos tempos atrás, os chamados escribas decidiram passar para o papel essas histórias. Com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. O último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi o livro da Sabedoria, do Antigo Testamento. O livro de Sabedoria, que se estima ter sido redigido por volta de 50 anos antes de Cristo. E que material foi escrito, como os próprios já leram naquela resposta lá, foram escritos primeiro em papiros, depois em pergaminhos. O papiro é uma planta que crescia às margens do rio Nilo, e o pergaminho é feito de couro de ovelhas ou de cabras, especialmente preparado para isso. A Bíblia hebraica, que é importante que nós saibamos, é formada por 39 livros, divididos em 3 partes. Lei ou Torá, que são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros proféticos, que são 21 livros, escritos 13 livros, né? A razão disso é que no ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Círio do Enjâmia, ou Jabnes, no sul da Palestina, a fim de definir a Bíblia judaica usando critérios nacionalistas. Nessa época começava a surgir o Novo Testamento, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitavam. Nesse sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia. E foram os seguintes critérios. Primeiro, deveriam ter sido escritos na Terra Santa. Segundo, escritos somente em hebraico, nem aramaico e nem grego eram aceitos na Bíblia hebraica. Terceiro, escrito antes de Esdras, que é do ano mais ou menos 455 a 428 a.C. E quarto, sem contradição com a Torá ou lei de Moisés. E as traduções mais importantes, né, da Bíblia foi a primeira de 70 e a Vulgata, como vocês já lembraram lá naquelas perguntinhas. A Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução foi conhecida como a versão dos 70,
ou Septuaginta, palavra latina que significa 70, ou ainda LXX. Os 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. A Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica. Muitas Bíblias da Reforma Protestante seguem o cânone judaico e exclui estes livros adicionais. Entretanto, católicos romanos incluem alguns desses livros em seu cânon, e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. Anglicanos, assim como a Igreja Oriental, usam todos os livros exceto o Salmo 151. E a Bíblia do Rei Jaime, em sua versão autorizada, inclui estes livros adicionais em uma parte separada chamada de Apócrifa. Deu para entender? Sim. No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre fins do século IV e início do século V por São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I, que foi usada pela igreja cristã e ainda é muito respeitada. Nos seus primeiros séculos, a igreja serviu-se sobretudo da língua grega. Foi nessa língua que foi escrito todo o Novo Testamento, incluindo carta aos Romanos de São Paulo, bem como muitos escritos cristãos do século seguinte. No século IV, a situação já havia mudado, e é então que o importante biblista São Jerônimo traduz pelo menos o Antigo Testamento para o latim e revê a Vetus Latina. A Vulgata foi traduzida para ser mais exato e mais fácil de compreender do que suas predecessoras. Foi a primeira e, por séculos, a única versão da Bíblia que verteu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega, conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou textos. Chama-se, pois, Vulgata, essa versão latina da Bíblia, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a protestante? Que a gente também já viu aquela hora. A diferença está no número de livros. A Bíblia protestante, que são dos evangélicos, tem no Primeiro Testamento 39 livros e a católica tem 46 livros. Os protestantes só aceitam os livros escritos na Palestina em hebraico ou aramaico. Os católicos aceitam como inspirados os livros deuterocanônicos, que é do segundo cânon, escrito em grego, fora da Terra Santa, que é o exílio. Os livros deuterocanônicos são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. E qual é a divisão da Bíblia? Nós temos duas grandes divisões: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ou Primeira Aliança também pode ser, contém os livros que narram a história do povo da Bíblia e foram escritos antes de Cristo, ou seja, AT. Foi escrito no reinado do rei Salomão, por volta de 950 a.C., e ficou pronto por volta do ano 50 a.C. Já o Novo Testamento, ou Nova Aliança, contém os livros que narram sobre a vida de Jesus, dos apóstolos, das primeiras comunidades, do novo povo de Deus, e foram escritos depois de Cristo, ou seja, que é chamado Novo Testamento. Foi escrito no século I depois de Cristo. Bíblia significa em grego conjunto de muitos livros. É uma biblioteca com 73 livros, com autores, estilos e épocas diferentes. Aí nós temos a estante, que eu coloquei para vocês, não sei se está dando para enxergar, mas ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento tem as subdivisões, que os livros eles se incluem. Primeiro são os livros do Pentateuco, que são aqueles primeiros 5 livros. Depois 16 livros históricos. Depois os livros sapienciais. Depois os livros proféticos. E no Novo Testamento tem os 4 evangelhos, tem as cartas
e também tem o Apocalipse. As cartas, elas são divididas em cartas pastorais, cartas que elas são mais, que a gente chama, as cartas católicas, e também tem as cartas que são, hoje, a gente pode já, através de estudos, dizer que umas foram escritas por Paulo, outras que não foram. Então, aí tem essas divisões também que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí eu coloquei um pouquinho dessa nossa biblioteca, que é a Bíblia. No Antigo Testamento contém 46 livros. Dentro do Pentateuco, que é palavra de origem grega, significa 5 livros, também chamada de Torá, a lei. Quais são esses livros? Alguém sabe? Gênesis, Êxodo, Números. Gênesis, Êxodo, Números. Olha nessa biblioteca que eu coloquei aí, tá dando para enxergar? Tem um pesca também aqui, viu? Hã? Eu tenho pesca aqui no índice da Bíblia. Levíticos e Deuteronômio. É isso, muito bem. Depois vem os livros históricos. São 16 livros que narram a história da formação do povo da Bíblia. Depois vem os livros sapienciais, que são 7 livros, nos quais encontramos reflexões, expressões de sabedoria, poesias, canções, orações, hinos e provérbios que o povo registra seus sentimentos. Depois vem os livros proféticos, são 16 livros que trazem a mensagem e a ação e a vida de alguns profetas, né? E esses profetas, eles são divididos em maiores e menores, também depois a gente vai ver. No Novo Testamento, a divisão é os evangelhos, que significa boa nova, e essa boa nova é Jesus Cristo, em grego, e são os livros de Mateus, Marcos e Lucas e João. Eles trazem o que as comunidades guardaram e refletiram sobre Jesus, sua pessoa, seus ensinamentos e suas atitudes. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque apresentam uma certa estrutura igual. O de João tem um estilo diferente, né, porque ele coloca a forma estrutural diferente à dos outros 3, que é Mateus, Marcos e Lucas. Depois vem os Atos dos Apóstolos, que narram as ações dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Ser escrito, São Lucas descreve também neste livro um pouco da organização e dificuldade de algumas das primeiras comunidades cristãs, tendo uma forte ação do Espírito Santo. E, segundo estudos, alguns dizem até que seria um segundo evangelho, né? Só que o primeiro evangelho narra sobre a vida de Jesus, e o segundo um pouco sobre a ação dos apóstolos, né? E por isso que ele foi dividido, né? Um como Atos dos Apóstolos e outro como o Evangelho. Os Atos dos Apóstolos falam muito sobre a trajetória de Paulo. Isso, exatamente. Mas ele também fala também de outros apóstolos, né? Como Tiago, Pedro, a ação do Espírito Santo na fundação da igreja, como foi que Depois a que Igreja Jesus, Católica também, né? ela se expandiu, né? Com as viagens de Paulo, com as viagens de Pedro também, que foram poucas, mas tiveram. As cartas de Paulo, né? Que tem no Novo Testamento. Os estudiosos atribuem a ele apenas 7 cartas, que são cartas aos Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. As cartas aos Efésios, Colossenses e a 2 Tessalonicenses foram escritas pelos discípulos de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. A primeira foi ao 1 Tessalonicenses, antes de ser escrito o primeiro evangelho, que é o de Marcos. Paulo morreu por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo. Depois vem as cartas pastorais, por se dirigir aos líderes, ou seja, aos pastores das comunidades. São as cartas de 1 e 2 Timóteo e a Tito. Depois vem as cartas católicas, elas não se dirigem a nenhum líder, mas a todas as igrejas cristãs. São as cartas de Tiago, Judas, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João. A carta aos Hebreus, de escritor desconhecido, até hoje os estudiosos não descobriram de quem é essa carta, quem escreveu, né?
Mas ela faz uma reflexão teológica sobre Jesus Cristo, o grande sacerdote e mediador entre Deus e o povo. Tem estilo de pregação e não de carta. E, por último, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que narra a presença de Jesus Cristo na história e na vida das comunidades, em perseguição. Apocalipse significa, em grego, tirar o véu, revelar. É o último livro da Bíblia, que alguns têm até medo de ler pelas grandes colocações assim proféticas, apocalípticas em si, né? E como encontrar um texto bíblico? Alguém sabe me dizer? Nós já vimos a indicação lá, quando nós fizemos a primeira pergunta, né? As citações de textos bíblicos, né, são os endereços das passagens que se encontram na Bíblia, sendo apresentados sempre da seguinte forma. O título do livro, primeiro vai ser, né, de forma abreviada, exemplo, MT Mateus, AP Apocalipse, SL Salmo, primeiro SM, primeiro livro de Samuel, e assim por diante. O capítulo, exemplo, João, capítulo 11, Provérbios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 4, e assim sucessivamente. E os versículos, exemplo, João, capítulo 11, versículo 5. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, coloca o livro com abreviação, o capítulo, passa uma vírgula e coloca o versículo. É claro, depois a gente tem umas formas de escrever os versículos e capítulos que às vezes a gente confunde, né? Quando coloca ponto e vírgula, quando coloca ponto, quando coloca um traço, que difere. Letra também, né? Porque aí os versículos, eles também são divididos em letras. De A, alguns vão até G, eu já vi. Então, dentro do próprio versículo, Provérbios, capítulo 1, versículo 7a, até o versículo 15b, por exemplo. Então, a gente... mas nem todas as Bíblias colocam essa divisão dos números dentro dos versículos, né? Algumas Bíblias mais de estudos que colocam. Porém, frequentemente nos deparamos com citações contendo mais informações, tais como Tobias 5:6. Quer dizer que são Tobias, capítulo 5 a 6, e não aí versículos, né? Para a gente poder ficar bem atento. Depois do Tobias 5S. Nesse caso aí não vai ter a vírgula, né? Isso, É não só tem a depois vírgula. da vírgula que vem o versículo. Então, como tem um Exatamente. tracinho, já subentende que é o capítulo, de capítulo a capítulo. Exatamente. Tem Tobias 5S. Quer dizer que é esse capítulo 5, mais o seguinte. Se tiver dois S, 5SS, seria 5 o 6 e o 7. Ah, já. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 13, né? Que aí já está bem claro. Capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 13. Ou seja, inclui, né, todos os entre 6 e 13, incluindo o 13. Para aprendermos e não esquecermos mais, devemos entender o que significa os sinais de pontuação inseridos nas citações. Eu fiz questão de colocar para vocês ficarem com algo escrito de que depois vocês podem até dar uma olhadinha, né? Porque a vírgula serve para separar o capítulo de versículo, que isso já está bem claro para vocês. O ponto indica que a leitura não é sequenciada, mas que há salto entre os versículos. Lê-se apenas os versículos que estão antes e após o ponto. Exemplo, João, capítulo 1, versículo 3.9, quer dizer que você vai saltar o 3, só vai ler o 3, depois só o 9. Então, só são os versículos 3 e 9, quanto a esse ponto. Entenderam? Sim, sim. O hífen, ou traço, ao contrário do ponto anterior, indica que deve ser lido todos os versículos que estão no intervalo. Exemplo, João 17, de 20 a 26, como a gente já falou. O hífen ou traço pode também indicar uma sequência de capítulos, como também a gente já falou. Exemplo, João, capítulo 17, versículos de 20
E aí, o tracinho, aí a gente pode até confundir. Porque, olha bem, tem o João, capítulo 17, versículo 20. Aí você vai ler até o capítulo 18, versículo 12. Né? Aí tem que ficar atento realmente nesses pequenos detalhes aí. Então, o começo da leitura é o capítulo 17, versículo 20, e continua lendo até chegar ao versículo 12 do capítulo 18. O ponto e vírgula separa uma citação de outra que pode estar no mesmo livro ou em livros diferentes. Exemplo, João, capítulo 1, versículo 3, depois vai para o capítulo 16 do mesmo João, versículo 10. Então, você vai ler só esses pontos, né? O capítulo 1, versículo 3, depois muda para o capítulo 16, o versículo 10. Os parênteses abrangem textos iguais ou praticamente iguais à citação anterior. É comum no caso dos evangelhos sinóticos, exemplo, Provérbio 1, 7. Você pode encontrar também isso lá no 9 e no 10, o mesmo assunto. Lá em Salmo 110, o mesmo assunto. Em Eclesiástico 1,16, o mesmo assunto que trata em Provérbios. Por isso que às vezes, mas isso é colocado mais nas Bíblias que tem aquelas informações embaixo, né? Que aí eles colocam bastante isso, tá? Tipo Bíblia de estudo, não é isso? Tipo o quê? Bíblia de estudo. Isso. Que aí eles vão colocar, por exemplo, um texto e depois vão citar outros textos que tem do mesmo assunto. Entendeu? Para ficar mais fácil, às vezes você quer procurar assuntos ali para trabalhar de alguma forma, e aí fica mais fácil para você encontrar. Uma letra S indica a leitura do versículo ou do capítulo imediatamente seguinte, como a gente já falou outra vez. Duas letras S indicam a leitura dos dois versículos imediatamente seguintes, ou dos dois capítulos também. Quando o versículo não é indicado, significa que a referência foi feita ao capítulo anterior. Por exemplo, quando coloca Êxodo capítulo 6, e não colocou vírgula nem nada, quer dizer que é o capítulo 6 inteiro. Né? Quando o versículo não é indicado, significa que a referência foi feita ao capítulo anterior. Neste caso, a vírgula não é utilizada, mas os demais sinais continuam com o mesmo significado. Exemplo, Salmo 94, versículos ou seguintes, né, que aí é Salmo 94 e os seguintes também, quer dizer que foram 95 também e 96. Ou Salmo 96 a 94 a 96. E os dois seguintes, como segue aqui as letras em cima dos dois SS. E aí, das letras A, B, C e etc., quando se tem dentro dos versículos. Quando se encontrar uma dessas letras após a citação do versículo, a indicação da leitura ou citação da parte do versículo. Cada versículo pode ser dividido em até 3 partes. A primeira A, a segunda letra B e a terceira C. Exemplo, Gênesis, capítulo 5, versículo 13b. Referência feita ao livro de Gênesis, capítulo 5, segunda parte do versículo é 13. Facilita a localização da frase em um versículo que pode ser composto de 3 frases. Não são todas as edições que utilizam das letras. E um só capítulo, quando o livro tem apenas um capítulo. O número do capítulo pode ser omitido, citando apenas o versículo. Exemplo, Judas 3. Carta de São Judas, versículo 3. Pode ser confundido com a regra que diz que o número após o nome abreviado do livro é o capítulo, mas nunca se achará o capítulo 3, pois não existe. Lembre-se, então, dessa regrinha, que no caso específica do livro de Judas, certo? Então, quando colocar, às vezes colocar ali só o número quer dizer que é do versículo, porque só tem um capítulo. Quais são as dificuldades para encontrar um bom texto? Esse aí foi como diz, é um treinamento para vocês fazerem depois, né? Em casa, esse treinamento, como se lê essas citações. Quando eu passar isso lá no grupo, vocês depois vão pegar e vão responder isso aí, viu? Escrever como se lê. 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículos de 6 a 13. Aí vocês vão escrever por extenso isso.
Jeremias, capítulo 32, versículo de 17 a 22, depois pula para o 27, 28 e 29. E assim sucessivamente. Deu para entender? Deu para entender ou não? No caso, assim, na hora que a gente for aqui, é como você explicou ali, né? A forma como você fez. Então, por exemplo, 1 Coríntios 4, 6, 13. Aí a gente vai botar quarta primeira de Coríntios, capítulo 4, versículo de 6 a 13. É Isso, assim? primeira carta aos Coríntios. Desculpa, primeira carta, Isso. certo. Primeira No carta caso, a aos gente vai descrever a forma como é que é perfeita aqui, né? Isso, como é que a gente se lê isso? Tá. Então depois eu vou ter que estudar, porque eu confesso que eu fiquei um pouquinho confusa. Qual foram as Porque, ó, confusões? por exemplo, o primeiro, né, que a gente tem o capítulo, aí vem o versículo, depois vem um tracinho. Aquele tracinho não é o próximo versículo, é o próximo capítulo e o versículo dele. Aquilo é confuso. Aí você Aí treinar, tem o cara, outro fica do fácil. vou ter que treinar. Aí o SS, que é sequenciado. Nossa Senhora. A gente não sabia desses detalhes, tá vendo? É bom que a gente vai Isso, sabendo, exato. vai conhecendo melhor a nossa Bíblia, né? É. Aí depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas questões de Bíblia também. No próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais sobre Bíblia, né? A gente vai aprofundar essa questão aí da Bíblia e estudar outras coisas a mais sobre a Bíblia. Uma forma de, assim, ajudar é que José Carlos, ele sempre está colocando para a gente a liturgia diária. Ao invés da gente chegar e pegar e acompanhar, assim, só no celular, seria interessante a gente tentar ver, assim, um momento do nosso dia, que pode ser à tarde, à noite, quando a gente vai em casa com a Bíblia, pegar a Bíblia e, pela descrição, que é uma forma da gente saber mais ou menos onde que está, porque sem a gente ir ali executando, né, folheando, a gente não vai isso não vai se tornar fácil para a gente, entendeu? Para encontrar os livros de forma fácil, para saber essa questão do versículo, para você bater o olho e você já identificar, entende? Aí, assim, uma forma de treinar já que ele manda para a gente, né, a liturgia diária, a gente pega aquela passagem bíblica e vai para a Bíblia para poder treinar. Isso, ao invés de ler lá, só pega a indicação bíblica e vai procurar na Bíblia. Acho que fica mais uma forma de treinar. Aliás, só um parentezinho, essa liturgia diária, eu adoro essa liturgia diária. Isso é muito boa mesmo. Eu já acordo de manhã já procurando, aí às vezes ele consegue botar antes de eu acordar, aí depois eu já tô no meu dia de trabalho, eu falei, entrou agora. Às vezes Aí eu dou uma paradinha no consegue, trabalho só para dar uma olhadinha. Adoro essa muito bem. liturgia ali. Eu gosto. Tem Muito algumas que traz até como é que diz? Uns ensinamentos, é como se fosse uma sabedoria, assim, para aquele dia e tal. Eu falei, olha, eu precisava disso. Aí. Isso é bom, isso é ótimo. Aproveitar, já que você falou, Joelza, sobre liturgia diária, eu ganhei esse livrinho aqui, ó. Você tá vendo aí na imagem? Eu posso mandar no grupo depois. Viver a Palavra. Eu ganhei de presente de aniversário de um amigo. Ele tem a liturgia diária, ele tem o Evangelho do dia, um comentário e como se fosse uma missãozinha para você realizar. Ele é muito bom e é super baratinho. Esse livro é muito, legal. muito legal. E é super baratinho. Vende lá na Paulinas, na Avenida 7. Certo. Certo. Interessante mesmo. Tem algumas Bíblias, algumas agendas também bíblicas que tem a liturgia diária e também tem uma pequena homilia, vamos dizer assim, né? Sobre aquela. Então, quem quiser agenda também. Tem vários padres que colocam no Spotify também. É bem legal para quem dirige de manhã e tal. O padre Paulo Ricardo todo dia coloca. Eu ia falar dele. Tem canal no YouTube, tem Facebook. Ele tem diversos lugares que você acha. Padre Paulo Ricardo. Verdade, isso mesmo. Deu para vocês entenderem? A gente vai aprofundar depois, que a gente vai estudar parte por parte, tá? Como eu falei para vocês, a partir do momento que a gente for estudando a história do povo de Deus, eu vou contextualizar com
esse tempo bíblico também, né, de em que livro está, né, e a gente vai entender um pouquinho daquele livro, daquele período, daquele povo naquele período ali, e os livros também. Então, a gente vai duas coisas ao mesmo tempo, a história do povo de Deus e contextualizar com os livros. Então, vai ficar mais fácil para vocês entenderem da Bíblia em si, né? Porque a Bíblia ali foi colocada de uma forma que ela é cronológica, vamos dizer assim, né? A história, tá? Mas, na verdade, os livros, eles foram escritos fora da ordem que está ali na Bíblia, entendeu? Mas a Bíblia está colocada como se fosse cronológico, né? Dos acontecimentos. É tanto que o Gênesis foi escrito muito tempo depois dos outros livros estarem prontos. Então, era para realmente dar um sentido ali naquele processo todo. Certo? O mais bonito de tudo, aí entra o magistério da igreja, é que tem várias coisas que a gente encontra no Antigo Testamento, são prefigurações do Novo Testamento. E quando você mergulha nisso, que você vê as figuras simbólicas do que representa, por exemplo, o símbolo básico, né? Eva, né? Que disse não no Antigo Testamento, e a Virgem Maria, que disse sim, né? Uhum. Ela é a nova Eva. Jesus é o novo Adão. Então, tem várias prefigurações muito bonitas, e que é o magistério da igreja que traz isso para a gente. É coisa linda. Até mesmo no Antigo Testamento traz muito vamos dizer, das profecias de Jesus. Por exemplo, lá no Isaías diz muita coisa sobre como deveria ser o Messias, e cá ele cumpre isso, entendeu? Quando a gente entende esse Antigo Testamento e coloca na prática no Novo Testamento, a gente vai entender, não, ele está cumprindo o que o Antigo Testamento realmente havia dito. Então, ele é o Messias. Quando a gente entende isso, então ele realmente é o Messias. É muito bom. Eu tenho uma dúvida. A liturgia vale para o ano todo. E aí no próximo ano é a mesma ou muda? Como é que sabe, gente? Não, a nossa liturgia, existe uma coisa chamada ano litúrgico, né? O nosso ano litúrgico é diferente do ano civil. O ano litúrgico nosso começa mais ou menos dia 26 ou dia 20, com a festa do Cristo Rei em novembro. Então, o nosso ano litúrgico começa em novembro. E aí eles são divididos, né? O ano litúrgico é dividido em ano A, ano B e ano C. Então, para o ano A, são leituras, evangelhos o evangelho é de um evangelista, no ano B é de outro evangelista, o ano C é de outro evangelista. E as leituras, elas são diferentes, elas são diferentes em todos os anos. E também há diferenças porque tem dois tipos de lecionário, que quando a gente estudar sobre a missa, a gente vai estudar sobre também essa questão da liturgia. A gente vai conhecer um pouco. Existem dois tipos de lecionário. Um lecionário que é utilizado durante a semana, que é o semanal, e aí é contado para poder ver qual é a leitura do dia, a gente olha entre o ano A, o ano ímpar ou o ano par. Se o ano for par, são determinados livros. Se o ano for ímpar, é determinadas leituras. E o lecionário dominical, que é dividido nesses 3 anos que eu falei para vocês, né? E nesses 3 anos aí são leituras e evangelhos próprios para um domingo, leituras diferentes para outro de outro ano. Então são bem diferentes. E a gente vai estudar. Entendi. Então todo ano é diferente as leituras, os livros, porque é utilizado. O sentido às vezes pode até ser o mesmo, porque utiliza-se os sinóticos, né, que são os 3 livros do Evangelho iniciais, né, São Lucas, São Marcos e São Mateus. E o João é utilizado mais em períodos festivos, né, aí utiliza-se mais o livro do evangelista São João. Eu ficava me questionando, assim, hoje como é que as pessoas já sabem qual é a palavra de amanhã? Aí coloca assim, eu falei, oxi, não dá para mim, não. Pois é, aí fica, porque já é definido, né, a questão das datas aí, do ano A, do ano B e ano C.
certo? Certo, entendi. Alguma dúvida a mais? Não. Não, né? Então tá ótimo. Bem, não. Então vamos fazer a nossa oração final, para a gente poder terminar nosso encontro. Então vamos pegar lá. Quem pode ler esse aí para mim? Quem pode ler para mim aí? O que está dizendo aí? Que livro é esse aí? Marcos, capítulo 4, versículo do 13 ao 20. Isso. Então vamos procurar lá. E disse-lhes: estão ouvindo? Sim. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e o que estão juntos ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvida a palavra, logo com prazer a recebe. Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. E aí, que tipo de solo vocês são? Eu observei que minha Bíblia, eu acho que não é a católica. Então, não sei também se está escrita da mesma forma. Você falou dos livros. Bem diferente da minha, bem Diferente, diferente. né? Quando Bem ele falou dos livros que não tinha, eu fui procurar aqui no índice e eu não achei. Abre para mim na Então, primeira depois eu página aí. Abre Hã? na primeira página da Bíblia, vê a escrita tradução, para ver o que está dizendo. Na primeira página da Então, Bíblia. na primeira. Traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Isso, então não é católico, não é protestante. Todas as traduções dessa pessoa aí, ela é protestante, não é católica. Certo. Eu vou trocar, eu vou comprar outra. Essa eu ganhei. E eu nunca tinha parado para observar se era uma coisa ou outra. Mas... E aí... Explicou na aula os aprendizados. José, olha se a minha é. Fale. A minha é tradução dos originais grego, hebraico e aramaico, mediante a versão dos monges beneditinos de Maradiçous, Bélgica. Sim, é católico. Os beneditinos, eles são uma congregação católica, então Certo. Momento que todo mundo fica em pânico, achando que sua Bíblia pode não ser a correta. A minha eu sei que é, porque foi ele mesmo que indicou, então a minha eu sei que é. Então, acontece, né, gente? Presente é presente. Exatamente, não tem como negar um presente, né? Então, a gente recebe. E é de boa intenção, né? Quem dá uma Bíblia não dá com um pensamento ruim, né? Isso, exatamente. Mas a gente utiliza a nossa católica, né? Então, vamos procurar a nossa católica, porque é nossa. Vamos apostar do que é nosso. Certo? E vocês, que tipo de solo vocês são? Hoje foi lançado a semente, e aí? Que tipo de solo foi lançado? Solo bom, né? Estou esperando estou acreditando nisso.
que seja. Pela nossa eu acho salvação. Isso é ótimo. Muito bem. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, né, que interceda junto ao Pai por nós, na qualidade de filhos adotivos desse mesmo Deus, possamos colocar os nossos desejos, as nossas preces, os nossos agradecimentos na mão de Jesus, para que Ele possa levar junto ao Pai esse medianeiro nosso, que veio para nos salvar e que a gente aos poucos está fazendo esse conhecimento e essa vivência desse Cristo que nos salva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Amém. Amém. Por que tirar uma curiosidade? Quando vocês estão na missa, vocês no final falam amém no Pai Nosso? Não pode falar porque Falo. o padre continua a falar a oração. Não, estou perguntando se vocês falam. Não Eu falo, eu sou transgressora. Eu falo. Eu Mas, falo. mas liturgicamente não é correto falar o amém no final. E por que é simples? É porque assim, o Pai Nosso ali, ele não está concluindo o momento. Por exemplo, nós estamos concluindo o nosso momento aqui, não estamos? Então, quer dizer então, que nós podemos falar o amém, porque assim seja, assim cumpre, ali Estamos termina. concluindo. Isso. Entendi. E na missa não está concluindo, então tem outras coisas para acontecer, então por isso não se fala o amém no final do Pai Nosso. Vou me policiar. No final da missa, na missa não se fala. Em todos os nossos momentos de encontros, etc., aí pode ser falado, mas na missa não. Só uma coisa, falar amém, falar que assim seja, é a mesma coisa, dá no mesmo? É a mesma coisa, a tradução de amém é assim seja. Não, sabe por quê? Porque se fala muito assim seja no espiritismo, né? Eu sempre ficava confusa se era do espiritismo ou se era católico também. Não, na verdade, nós falamos amém, né? A gente não fala quase assim seja, né? Então, mas a tradução do amém é assim seja. Ô, Zé, aproveitando, quando a gente faz pelo sinal da Santa Cruz na missa, fazer depois o em nome do Pai e do Filho é errado ou é certo? Depende do momento. Por exemplo, na leitura do Evangelho, a gente só faz aqui, pedindo que aquela palavra penetre na nossa consciência, a gente possa entender, que na nossa boca, para que a gente possa anunciar e que a gente possa guardar no nosso coração. Muita gente faz o outro Pai Nosso aqui na frente, não pode, entendeu? Nem o diácono tem essa autoridade para poder fazer, entendeu? Alguns diáconos fazem. Então, é regra litúrgica, vamos dizer assim, né? Então, a gente só faz aqui. Então, por isso que quando a gente estudar a liturgia, a gente também vai ver essa questão também do que pode e o que não pode em cada momento litúrgico. A Mariana... Deu, obrigada. A Mariana falou que no cemitério faz o sinal da cruz. Eu sei, o da igreja eu aprendi porque é reverenciando a Santíssima Trindade. E por que faz no cemitério? Está reverenciando quem? Eu não sei, mas eu sei que né? Eu também já vi. A gente sempre faz o sinal da cruz sempre é feito em algumas situações de reverência ao sagrado, certo? Quando a gente faz na igreja, é referente ao sagrado que ali está. Quando a gente faz no cemitério, também nessa esperança que o sagrado aconteça. Essa religare, vamos dizer assim, essa religare da vida daquele que está com aquela vida que está indo para o céu. Então, a gente acredita nisso. Então, a nossa reverência é nesse sentido de sagrado, né? Que ali se encontra. E mesmo também, porque na maioria dos cemitérios tem as capelas, que tem a igreja e que tem os santíssimos que lá se encontram. Então, por isso que também tem essa reverência. Entendi. É por conta da capela, todo cemitério geralmente tem uma capela, realmente.
reverência ao sagrado, né? Muita gente faz, às vezes, com medo, né? Eu imaginava... exatamente. Passava na porta do cemitério, assim, no sentido assim, ou medo, caso seria medo também, de tipo assim, pedindo para ser livrado da morte, algo assim, sabe? Uhum. Então, como se fosse uma proteção para que se livrasse daquilo, ou um medo mesmo, né? Sei lá, que viu o morto, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Então, eu sempre achava que o pessoal fazia nesse assim. Isso, exato, eu achava que era isso, né? Mas agora que realmente o cemitério tem as capelas. Mas, às vezes, em alguns locais, a gente faz por realmente... a gente está com medo, então afasta de mim todos os males, entendeu? Às vezes, algumas pessoas utilizam também nesse sentido, entendeu? Mas aí pode ser em qualquer lugar. Não necessariamente na frente do cemitério, ou, né? Às vezes eu passo por uma situação de medo ali, né? Então, meu Deus, me livre do mal, né? Então, pronto. E tem uma quantidade assim, de fazer a cruz? Oi? E tem a quantidade de fazer o sinal da cruz? Eu Quantidade? já vi, sim, porque eu já vi pessoas fazendo 3 vezes. Isso. Não, algumas pessoas fazem ligado à questão da trindade, etc., mas não tem quantidade, não. Algumas pessoas fazem 3 por causa da trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E, assim, eu falo na questão do medo, porque tem pessoas que parece não, né? Na verdade, tem medo da morte, né? Uhum. Então, assim, passa na frente do cemitério, faz o sinal da cruz com medo da morte, né? Então, assim, ela acha que vai ser eterno, né? E não sabendo ela que o eterno, né? Tanto é que nosso Jesus, Deus é eterno, né? Então, assim, o eterno não é ruim, é bom, né? Sim. Mas, assim, em outro plano, em outro momento. Exatamente. Então, pedimos também a Nossa Senhora, a nossa Mãe Maria, que interceda por nós, junto a Jesus. Nós temos a nossa intercessora junto a Jesus, temos Jesus intercessor ao Pai. Então, agora vamos pedir a essa nossa Mãe, que interceda a Jesus por cada um de nós, que leve os nossos pedidos e interceda a Jesus para que ele possa atender os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí depois que eu postar lá para vocês, a gente vai e vocês fazem aquela atividade que eu coloquei lá no final, certo? Para a gente poder aprender e colocar em prática. Tem essa bênção final aqui que a gente pode fazer, tá? Todos respondem amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 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 Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Amém. E de novo abençoa-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um excelente final de semana. Quem puder vá à missa. Obrigada, amém. Vocês Vocês também. e que Deus abençoe. A todos. Sábado que vem nós temos um encontro, viu? Só Na peraí, missa, à noite. Oi? Na missa à noite. Não, sábado que vem ainda é o último sábado. Nosso encontro normal. É nosso encontro normal. Eu ainda não Nosso acompanho encontro as datas, gente, desculpa. Tá, aí no nosso encontro normal a gente vai apresentar a tarefinha? Isso, exatamente, isso mesmo. Certo. Eu pergunto fulano, Joelza, me fala como é que fala isso, entendeu? Pronto, certo. Depois vou inventar. Ai, meu Deus, vai cobrar lição. Isso. Ai. Claro. Depois vou inventar um texto na hora, falar assim, fulana, fala como é que se diz isso aqui. Isso, exatamente. Claro. Eu, como professora, entendo perfeitamente. Bem Gente, obrigado, viu? Bom final de semana para vocês, tá? Com Deus. Tchau, gente. Obrigada, bom Amém. final de Tchau, semana, Deus Boa abençoe. noite. Boa semana, pessoal. Obrigado.